né? Aí depois a gente acabou participando das outras edições. A Lê depois, na próxima, já... Você ganhou? Ganhei. Quem foi esse aqui? Esse ganhou a segunda e depois ganhou edição. A terceira Quem também. Foi esse? Foi o último, né? ano passado. Então, e aí a gente foi crescendo junto, acho que com a própria cidade, né? Porque daí as arenas começaram a surgir, aí a gente descobriu que tinha torneios, aí a gente começou a participar de torneios e aí foi embora. Inclusive até projetos, né? Porque acho que nós já fizemos projetos de quadra lá no escritório. Isso. Né? Ele tá tão apaixonado que agora faz até projetos de quadro de beach tênis. Então, aí... Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu estou aqui com um casal que são grandes jogadores de beach tênis. Estou com Alexandre Harrisberg, do Estúdio Arquitetura, e a Letícia Motsuki. É assim que falam, Letícia? É isso aí. Motsuki. Ah, legal. E bem-vindos. Obrigada, Lúcio. Um prazer estar aqui. Obrigado, Lucião. Mais uma vez, né? Mais uma vez estamos aí. Contando nossas histórias aqui com você. Com certeza. Fala um pouco da trajetória profissional. Primeiro o Harris aqui. Não, primeiro as damas. Letícia, conta um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente. Lúcio, sempre um prazer falar da profissão, falar da arquitetura, que é um amor, antes de tudo, né? Nada mais prazeroso que trabalharmos com aquilo que a gente gosta de verdade. A arquitetura sempre foi um sonho, é uma grande realização para mim atuar com a arquitetura, desenvolver projetos tão grandiosos e únicos. Sim. Eu comecei na arquitetura tem 8 anos. 8 anos formada em arquitetura e desde sempre atuando. Trabalho sozinha, não tenho sociedade. Muitos acham que a gente trabalha juntos, né, amor? Mas somos muito parceiros no que a gente desenvolve e a gente compartilha muito da nossa profissão com o outro. Mas cada um desenvolve o seu trabalho com um jeitinho único. Temos perfis profissionais diferentes, mas muita paixão pela profissão. Um acaba ajudando muito o outro. Muito. Beleza. E os seus... a linha de projetos da Letícia. Ia falar sobre isso. Eu desenvolvo muitos projetos de arquitetura de interiores. Então, eu tenho um foco muito grande dentro desse segmento. Também não foi uma coisa muito proposital, mas eu acho que a identidade vem desde o início, né? As oportunidades foram surgindo para esse segmento, esse nicho. E aí a gente vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai participando tanto de eventos como de feiras, vai sendo direcionado pelo mercado, a gente vai se especializando naquilo e acaba que, meu nicho é esse. Então eu tenho um foco muito grande em arquitetura de interiores. Mas faz a parte de arquitetura também? Residencial? Desenvolvo também, não é o foco, né? Hoje eu desenvolvo todos os trabalhos da arquitetura, desde a parte mais burocrática, mas não é onde eu tenho grande apreço. E um nicho que eu sempre gostei muito, mas recentemente tem me surgido algumas oportunidades de trabalho, foi com a cenografia. Eu vim do teatro, sempre eu fiz teatro, fiz dança. Então eu sempre tive essa paixão pela arte. Só que é um nicho meio estreito, né? Porque a gente acaba atuando muito com cenografia de teatros, espetáculos, shoppings e eventos desse porte mais artístico. E aí tenho desenvolvido alguns projetos de cenografia que tem sido interessante para mim, bem gostoso. O Ale acompanha um pouquinho. Você está comentando, eu estou buscando aqui na memória dos projetos que eu costumo fazer, né? Que são muitos. Mas eu não me lembro de teatro, cinema. Então é uma coisa bem específica realmente, né? É uma coisa que acho que hoje em dia começa a aparecer um pouco mais por conta desse mundo digital, né? Verdade. Que a gente tem presenciado bastante. Então, cenários, né? São montados muitos cenários hoje, instagramáveis, demais. Né? Então, eu acho que é uma coisa que pode... É um nicho que eu acho que pode começar a aparecer um pouco mais desses com certeza. E eu sempre gostei muito, porque né, sempre fez parte da minha infância, da minha adolescência.
Então, eu tenho esse apego mais pessoal com esses projetos voltados para a cenografia. Eu gosto bastante. E é verdade, ó, esse pessoal que está assistindo, se você voltar lá nos primeiros episódios aqui do ManzaCast, você vai ver que não tinha essa luz aqui no fundo, né? Aqui, do outro lado, tem papel de parede ali, tem um armário. Então, o cenário faz muita diferença no final, assim, no detalhe da imagem. Com certeza. Muito mesmo. A primeira vez que eu vim aqui, até a gente trouxe, né? Apresentamos alguns projetos com essa tipologia. Sim. Com essa característica de cenografia mesmo, de um grande projeto que eu desenvolvi. E ele foi um dos projetos que abriram muitas portas para mim, para me direcionar um pouco para esse nicho que já era uma coisa que eu gostava. E hoje tenho desenvolvido esses trabalhos com um carinho muito especial. Sim. Haris, longa data, hein? Parceirão de muito tempo. Eu comecei o ano passado. Conta aí, quantos anos de estúdio de arquitetura, junto com o meu querido parceiro Antônio Carlos Martinelli. Toninho. A gente já teve aqui, né? Contando um pouquinho da nossa história. Esse ano, em abril, a gente faz 23 anos. Ixi, a idade chegando aí. Já passou a maioridade. Já. 3 vezes mais da lei. Enfim, são 23 anos. 23 anos de escritório, né? De escritório, de sociedade. Mais aí os anos de estagiário, mais a faculdade. E de antes ali, né? Porque você já era arquiteto antes do estúdio de arquitetura, né? O último escritório que eu trabalhei, né? Como estagiário, eu formei e trabalhei mais 2 anos nesse escritório. Sim. Eu formei em 2000 e 2002 que a gente abriu o escritório. E estamos até hoje, atuando bastante no mercado. A gente, como você conhece, né? Porque você é diretamente ligado ao nosso escritório. Há muitos anos, gratidão pela parceria de longa data. Exatamente, faz aí nossos projetos complementares, que é um diferencial do nosso escritório, né? Oferecer isso para o cliente, para ele não ter que ficar doido por aí correndo atrás dos outros projetos, porque o cliente acha que ele precisa só da arquitetura, mas não é, né? A gente precisa deixar só o começo, né? A casa em pé, então a gente precisa muito aí da engenharia e você atende a gente muito bem nesse setor. E assim, a gente, como já foi falado aqui, a gente tem um nicho muito extenso, né, de projetos. A gente abre um leque aí de projetos no escritório muito grande. Conta alguns marcantes, desde marcantes aí. Cara, eu acho que assim, os projetos que acabam aparecendo mais, né, pra gente, são os projetos que ficam muito na rua. Comercial, em aberto, né, porque a maioria dos residenciais, entre outros, acabam ficando dentro de condomínios, né? Então só quem realmente anda dentro dos condomínios que acaba vendo um pouquinho. Mas os comerciais, a gente sempre fez muito isso, né? Hoje a gente tem mais de 500 projetos comerciais feitos na cidade e projetos grandes, a gente pode citar aí Laboratório Vale Clean, um shopping mall que a gente está desenvolvendo atualmente, né? No Urbanova ali, Urbanova. Cara, é difícil lembrar, né? Bastante coisa. Aqui no Aquário. O mall de Jacareí ali também, né? De Jacareí, um mall lá também. Então, assim, eu acho que não só pelo tamanho, né, da construção, às vezes um projeto de pequeno porte, mas que também tem uma relevância muito grande, né? Por conta de ser uma marca conhecida na cidade, na região. Então, a gente acaba tendo bastante destaque, né? Nos projetos comerciais, corporativos, área da saúde, que a gente já trabalhou bastante também. É interessante falar sobre identidade projetual, né? Sim. Porque é muito diferente ver hoje a atuação do escritório do Ale e a minha atuação, são coisas muito diferentes. Apesar de vez em quando, a gente se pegar desenvolvendo projetos muito parecidos, principalmente quando lida com projetos residenciais. Mas é pra gente também essa surpresa de ficar trocando as nossas experiências. E como vai agregando uma coisa na outra. Porque essa experiência comercial que ele tem é absurdamente grande. Aí quando entra em algumas coisas um pouco menores, assim, em relação ao nível de detalhes, serem muito maiores, mesmo em projetos menores, aí surge a minha experiência. Porque ele trabalha numa escala muito maior, né?
escala dos projetos. E eu não. Eu trabalho ali em milímetros, com coisas muito mais detalhadas. Mais detalhado, Verdade. É muito legal. Eu me lembro também do projeto da Marca Seguros, né? Que foi um dos primeiros lá no início, lá na do Vila Caco. do Caco. E é um projeto muito bonito até hoje, né? É. Tem lá em cima tem um rooftop lá, pô, muito legal. É por isso que Esse fica projeto difícil a aí gente deve lembrar, ter né? Porque uns 15 anos, pelo menos, acho. E assim, o legal do comercial é o tanto que a gente consegue explorar, né? Sim. O uso, principalmente, do Fachada terreno. ali, né? O comercial, ele é interessante para o cliente e, assim, o máximo de área possível, né? Que ele pode usar, seja para uso próprio de uma atividade específica, como a marca, ou um prédio para locação. Então, a metragem quadrada de um prédio comercial é muito importante. Então, o máximo possível que você consegue projetar e também com a possibilidade de, no futuro, né, ele ampliar, isso é muito característico do projeto comercial. Então, é bem desafiador. A gente, apesar de não ter tantos detalhes como uma casa, por exemplo, quando a gente projeta, mas você pensa muito mais construtivamente falando do que o residencial. Sim. Porque você tem que dar o máximo para o cliente daquilo que ele espera. Entendeu? De possibilidades, né? Exatamente. E isso é um prédio flexível, né? Uhum. Saber se ele vai alugar o prédio inteiro, ou metade do prédio, ou só embaixo, ou só em cima, ou uma parte, ou outra parte. Então, tem que ter essa flexibilidade aí no comercial. Legal. E a gente está vendo aqui na mesa diversas premiações. Põe na geral aí para o pessoal dar uma olhada. Olha aí. Né? Porque a gente veio falar do Polo Summer, né? Que é o nosso campeonato da Polo Vale Decor de beach tênis. O lazer, né, Lúcio? Exatamente. E os dois aqui são campeões aí no beach tênis, ó. Diversas premiações. Prêmio individual ou em dupla? Eu não manjo nada de beach tênis. Na verdade, assim, esses troféus são da Lê, né? Eu acabei não trazendo nada meu, mas também eu tenho um só. Ia encher a mesa aqui? Do Polo eu tenho um só, mas são troféus da Lê, são em dupla, não somos nós dois, porque o torneio do Polo Summer é um pouquinho diferente, né? Envolve lojistas e arquitetos. Sim. Então a dupla acaba sendo um lojista e um arquiteto. Então a gente é sempre adversário. A gente legal, tá sempre legal. E acaba não sendo dupla. É o único torneio que a gente não joga junto. Porque todos os outros torneios de beach tênis que a gente joga junto, a gente vai como contar dupla. um pouquinho dessa trajetória, como tudo começou, o que o Polo tem a ver, né? Então vai lá, já conta como é que começou o beach tênis na vida de vocês. Vamos lá. Primeiro que a intenção de ter trazido aqui os troféus é porque são das 3 edições, né? O Polo Summer está entrando na 4ª edição, então vai acontecer daqui 2 semanas a 4ª edição. E aí eu trouxe um troféu de cada uma das edições, porque eu fui premiada nas 3 edições. Olha, você viu que deve jogar muito, né? Mas Infelizmente a gente não vai participar da 4ª edição. Então vai ficar fácil para quem estiver lá. O negócio acabou ficando sério e a gente vai estar disputando um torneio lá em Riviera. Nossa senhora, hein? As datas Riviera, bateram, que né? top, hein? Então a gente não vai conseguir. Mas a gente participou já do primeiro treino, né? Que teve, junto com o pessoal, que foi sexta-feira passada. Mas infelizmente a gente não vai estar aqui no dia do torneio. Quem tá chorando mais é ela. Eu tô sofrendo. Porque queria defender o título, entendeu? Mas então... E aí, o início, como é que foi? Vou ali jogar beach tênis, nunca joguei. Como é que foi? Como tudo começou? Olha, Lúcio, eu de fato nunca tinha jogado. Nunca tinha pego numa raquete, nem a de tênis, né? Porque tem uma certa semelhança do tênis para o beach tênis. Sim. Mas eu sempre fui do esporte, o Alê também. E a aptidão pelo vôlei era uma coisa... A vôlei sempre foi minha paixão da infância, né? Na época de escola, praticava todas as modalidades esportivas possíveis. Mas o vôlei era o meu preferido. Então, quando o Polo lançou o Polo Summer, já aquela curiosidade de saber o que era. Nossa, o que é isso? Esporte de areia? E vamos lá ver. Me inscrevi. Essa foi a minha experiência. Me inscrevi e, por fim, o Polo... faz um plano de aulas, né? 2 ou 3 aulas antes de acontecer o torneio.
Então eu fui, peguei a raquete pela primeira vez. Ah, você começou no próprio... No próprio Polo Summer? Ó! Fruto do Polo Summer. Criou, então, a jogadora profissional aí. Quem é profissional nem tanto. Mas aí fui lá, fiz as 3 aulas e, por fim, participei do torneio. E aí é o que o Ale falou, né? Eles fazem um sorteio entre arquiteto e lojista. E formam as duplas a partir daí. Ah, é um sorteio, é? É, sorteado. As Então, duplas são sorteadas. então você tem que torcer pra pegar um lojista bom, né? Senão você tá lascado. Se fosse eu, por exemplo, eu nem vou, porque, nossa, eu vou atrapalhar. Mas na primeira edição, acho que não teve quórum suficiente para conseguir ter essa distribuição entre arquiteto e lojista para montarem as duplas dessa forma. Acabou que eu, por exemplo, caí com a Cris, a Luke Meyer. Sim. Então, ela já que jogava... é uma profissional também, né? Que é uma arquiteta também. Aham. Ela não era lojista. Mas ela já fazia aula de beach tênis. Então, ela conhecia o esporte. E eu, toda interessada, já tinha feito essas aulas, a gente fez dupla ali. E a gente foi jogando. Chegamos à final. Perdemos pro Rafa Oliveira com a Mari, né? Da Casa Decorada. Da Casa Decorada. Eles foram foi a dupla campeã da primeira edição. E a partir dali eu nunca mais parei. Aí o Polo me deu um dos prêmios, né? Foi um tempo de aula. Um mês grátis, né? De aula. Alguma coisa assim, acho que foi um mês de aula. Lá no próprio local onde foi o torneio, que foi no Pé na Areia, né? Isso. A primeira edição. Urbanova, né? Aí fiz esse um mês de aula, depois acabei parando, mas continuei jogando, praticando, porque aqui em São José a gente tem... Eu tava contando esse final de semana 10 arenas. De tudo também do beach tennis na própria cidade, né? Sim. As arenas começaram a crescer, né? Um monte, né? Sim. Pra cidade toda. E aí... Mas nessa época tinha praticamente só o Pé na Areia, né? Não existiam as outras. E o Prainha, né? Que na verdade nem era muito o foco deles ser tinha... beach tênis, era mais futebol. A Gol tinha aberto recentemente, porque aí a gente montou um grupo de meninas, eu acabei conhecendo as meninas que faziam aula lá, e aí comecei a jogar, fazer os treinos de beach tênis junto com essa mulherada lá na arena da... Foi na Gol mesmo, acho que foi na Gol e no Pé na Areia. E aí pega gosto, porque é um esporte que envolve o espaço aberto, né? Então a gente tem aquele contato direto com o sol, areia. Então a gente não sofre tanto com a articulação, por um exemplo, porque não tem alto impacto na areia. A troca de bola ali é muito gostosa, porque não é uma bola pesada, a raquete também não é um... É um esporte um muito acessório. inclusivo, Muito. assim, sabe? A gente fala muito sobre isso. E qualquer um pega a raquete e começa a jogar. Sim. Aí vai de cada um o desenvolvimento, né? E o Haris? Como é que começou essa jornada? Na verdade, assim, eu sempre fui de futebol, né? Já falei isso aí. Sim, verdade. E aí, quando entrou a pandemia, a gente estava muito restrito, não tinha futebol para lugar nenhum. Então, como a gente é lá do Santa Rita, né? Lá do clube, o clube chegou um momento que o futebol estava proibido, mas eles começaram a liberar esportes que tinha pouco contato, né, que não joga um monte de gente junto, um monte de atleta junto. E aí eles liberaram as quadras de areia para jogar futevôlei e beach tênis. E eu tava forte no futevôlei. A gente começou a jogar futevôlei, né, só que sempre ali em contato com o pessoal que estava praticando beach tênis também. E aí a gente, como eu sempre fui muito envolvido com o clube, né, com todos os esportes do clube, eu sempre Futevôlei deve ser difícil, né? Porque com o pé ali, eu não sei, difícil. É que eu não tenho habilidade nenhuma. É mais difícil. E mas, as pessoas... pra pegar com o pé, jogar a bolinha por cima ali. As pessoas acham que quem joga... Complexo, né? E as pessoas acham que quem joga futebol já consegue jogar futevôlei. Não, tem que ser bem habilidoso, né? São fundamentos bem diferentes, assim, em alguns pontos. E aí, mas assim, como o pessoal do beach tennis estava sempre junto ali, a gente vai encostando, vai conversando e tal. Só que daí veio a questão do polo, que foi quando eu realmente peguei a primeira vez na raquete pra gente, né? Nada, você jogou um torneio no clube antes. No clube e no Termas do Vale. Ah, verdade. Eu tinha... Aí chegou no Polo Summer já todo cheio de já tava experiente, já. Porque ele já tinha pegado até um pódio no clube. Mas assim, eu ganhei o torneio no clube, é verdade. Eu joguei um torneio no clube como iniciante, né? Na categoria iniciante, eu ganhei com um amigo meu lá do clube. É porque, como ela falou, Lúcia, a gente que é do esporte, né? Sempre teve o esporte como, né? Meio hobby de ali, vida. pra você assim, era hobby, né? Você jogava bola
Toda quarta-feira, se não me engano, o pessoal lá. Society, todo final de Isso. semana. Então, assim, a gente que é do esporte, a gente... Era fominha mesmo. Vai, conta aí. Competitivo Até demais. hoje. A gente acaba se adaptando bem, né? Eu já tinha jogado um pouco de tênis, já tive uma fase de tênis também, então, assim, a gente pegou e começou a entrar de cabeça aí no... E aí veio o Polo Summit, que eu acho que foi, assim, o início de uma coisa mais séria, né? Que a gente começou a pensar, pô, o esporte é legal, né? Vamos começar a praticar mesmo. E aí o negócio foi gradual, cara. A gente foi fluindo naturalmente, foi né? Fluindo. Essa edição que ela ficou em segundo, eu fiquei em terceiro, entendeu? Junto com a Simone do... Em quarto. Não, foi em quarto? A Simone Direct Glass? Assim, da direção. Ela é jogadora lá, assídua também, né? Enfim, Eu adoro. Né, aí depois a gente acabou participando das outras edições. A Lê depois, na próxima, já... Você ganhou? Ganhei. Quem fez esse aqui? Esse Ganhou a foi o troféu segunda da e depois segunda ganhou edição. a terceira Quem também. foi esse? Foi o último, ano passado. Então, e aí a gente foi crescendo junto, acho que com a própria cidade, né? Porque daí as arenas começaram a surgir, aí a gente descobriu que tinha torneios, aí a gente começou a participar de torneios e aí foi embora. Inclusive até projetos, né? Porque acho que nós já fizemos projetos de quadra lá Eu ia falar exatamente no escritório. isso. Né? Ele tá tão apaixonado que agora faz até projeto de quadro de beach tennis. Então, aí surgiu, drenagem. Como o esporte começou a crescer demais, foi um crescimento muito rápido. Isso tudo tem que a muita gente jogando, né? Tem. Isso tudo que a gente está falando, nós estamos falando de 2 anos só. Sim. 2 ou 3 no máximo. O esporte cresceu demais. E aí a gente junta o lazer com a profissão, né? Sim. Surgiu tem que vender, né? Surgiu a oportunidade no próprio clube, a demanda, né, de pessoas fazendo o esporte acabou crescendo demais. As quadras lá não comportavam mais, né, o número de quadras. Deve ter fila, então, o horário. Sim, como é que funciona sim, isso? Que no início eram 3 quadras, a gente remanejou o próprio espaço que existia para 4 quadras, mesmo assim não dava, porque tinha que dividir com o futevôlei, e quando o pessoal do vôlei também queria jogar, então... Vôlei de praia. Aí o clube começou a pensar em fazer novas quadras. E aí foi quando entrou o primeiro projeto que nós fizemos de quadras de areia, né? Do esporte de areia, não só de beach tênis, né? Entendi. E aí a gente fez um projeto para 8 quadras, que é o que existe lá hoje. E depois acabaram vindo outros projetos também. Sim. A gente fez projeto para uma quadra no Gran Clube, na Vila Ema, a gente fez para o Altos da Serra 6. Sim. Outros, né? Outros Vários também, aí. enfim. E aí acaba surgindo. Sim. Quantas quadras ou, sei lá, clubes de beach tênis tem em São José? Arenas, né? Eu contei ontem. São 10. 10. E cada um tem várias quadras, mas 10 que são públicas, né? Que a gente vai, paga o day use, exceto o clube, porque precisa ser associado. Mas dessas 10, 9, então, são arenas que a gente vai lá e consegue jogar a partir do day use. Pelo menos umas 3 delas a gente frequenta bastante, assim, também. Não só o clube, né? Porque a gente gosta, porque cada uma tem uma vibe diferente, né? Mas aí, além dessas 10 hoje que são públicas, né? Que qualquer um vai, tem os condomínios, que a maioria dos condomínios, os mais novos, estão já fazendo as quadras de areia. E os que não têm as quadras de areia estão implantando quadras de areia. Sim. Então, dentro de vários bom também, né? Tem gente é o jogador profissional que também projeta as quadras tá aí. Vendo? Tem condomínio, por exemplo, que está transformando quadra poliesportiva, que quase não tem uso, em quadra de areia, que acabou usando bastante, entendeu? Sim. Então, assim, o esporte cresceu demais. E aí todo mundo quer fazer quadra. E tem um movimento, uma galera que é do beach tênis. Conta pra gente como é que é esse movimento aí na cidade. Ixi. Vocês estão bem... Tem vários movimentos, né? A gente bem ligados aí, né, no setor. Ô, Lúcio, coincidentemente a gente estava falando um Ó a pouquinho rixa, né? Não, nesse aquele final de grupinho lá não sobre vai isso. comentar. Não vejo dentro Tô do beach brincando. tênis essa Rivalidade. competição, essa rivalidade, né? Não vejo isso. Existem, obviamente, os grupos das pessoas que são mais íntimas, que frequentam uma determinada arena, porque, né, são mais íntimos, às vezes, dos proprietários. Então, por hábito, ficam mais ali naquele espaço, naquela arena. Mas eu vejo todo mundo circulando por todas as arenas, competindo nos torneios de todas as arenas. Então, há uma integração muito legal, até dos proprietários.
Então a gente sempre vê o dono de uma arena prestigiando o evento da outra arena e vice-versa. Muito né? bom. Esse movimento é bem interessante. Apesar assim do Polo Summer ser um evento voltado só para nós, né, profissionais da arquitetura, e lojistas, né, da arquitetura, mas a gente pôde começar através do Polo Summer sentir um pouquinho dessa vibe, né, de torneio. Sim. Pô, você tá ali descalço, né, circulando para lá e para cá. E tá esperando para jogar, toma alguma coisinha, come alguma coisinha. E isso tudo a gente viu que os torneios que a gente começou a participar depois também tinha essa mesma pegada, energia, né? Essa mesma energia. Eu acho que foi isso que motivou um pouquinho, né, a gente a se entregar mesmo pro esporte, né? Sim. Porque é como eu falei, é um esporte muito inclusivo. A gente evolui muito rápido. Entendeu? Quem pega mesmo para fazer acaba evoluindo muito rápido. E toma gosto e aí vai embora. Sim. Aí você começa já a investir em material. Uma raquete profissional. O beach tênis é um O jogo, ele é individual ou é em dupla? Ou tem os dois? Tem os dois. Conta um pouco pra gente como é que funciona, porque eu não sei nada. Né? Zero. Então, bom, a princípio, a modalidade, acho que de maior demanda são as de dupla, né? Sim. Que são então, uma dupla contra outra dupla, que pode ser feminina, como pode ser a dupla mista ou a masculina. E numa quadra de 8x8, cada lado, né? Cada lado 8x8. E a troca de bola de um lado para o outro sem que ela caia na quadra do seu adversário. Então, um toque de cada lado. E a partir do momento que ela cai na quadra do seu adversário, é um ponto seu. A contagem se dá a partir da contagem do tênis, Pode pegar na rede ou tem nada a ver? Pode. Bateu na rede é bom, né? Porque ela já cai logo ali e pinga na quadra do outro. Esse assunto já gerou bastante discussão no beach tênis, mas porque eles acabam, é inevitável fazer a comparação com o tênis. Sim. Né? E no tênis não pode. São os princípios do tênis, no tênis o quê? Bateu na rede, invalidou? No saque, né? No saque. No saque. Entendi. No jogo normal pode. Então isso já gerou algumas discussões. Mas é muito parecido com o tênis. Eu estava falando da contagem, né, de pontos. Enfim, pode... Como que é a contagem, hein? Pera aí que eu perdi. Pode explicar? Quer falar? Não, pode falar. Na verdade, assim, no beach tênis são contados games e sets, né? Sim. E cada game é a contagem igual a do tênis. Você faz... não é 1 ponto, 2 pontos. A gente chama de 15, 30, 40 e fecha. Então, você teoricamente tem que fazer 4 pontos para fechar um game. Um set. Um game. Um game, né? Não, para fechar um set. Para fechar um set. Eita. E aí cada partida dura 6 sets. Você tem que fazer 6 para poder fechar o jogo, né? Você ganha com 6 sets, né? Então é um jogo que dura aí aproximadamente 25, 30 minutos. 6 sets? 6 sets de cada ponto, de 4 pontos cada set. Então é um Eu jogo entendi. teoricamente Mas, assim, extenso. Deu 6 sets, quem ganhou mais de cada lado? Quem fez 6 sets com uma diferença de 2 pontos. De 2 games. 2 games, 2 games. Sim. Tipo assim, você ganha... É igual do tênis. Você ganha, por exemplo, de 6 Mas não tem como empatar? Aí você vai para 8 sets. Aí a gente vai para um tie break, né? Que é 5 a 5, tem que ir a 7. Ou aí você abre 2 pontos de diferença, né? Termina aquele jogo em interminável, 7 a 5. Não, mas termina. Porque quando vai sim, tie break, 6 a 6, ganhou, vai fechou. Isso. Aí quem faz 6 primeiro ganha. Ou se tiver empatando, aí é sempre quem abrir 2 pontos de diferença aí fecha, entendeu? Mas assim, dura um jogo bem pegado, que vai nessa coisa do empate, dura aí 35 minutos, 40 minutos. A gente já teve um jogo que durou quase uma hora. Mais uma hora, né? Porque esse jogo... Porque o que acontece? Cada set, a gente precisa fazer 4 pontos, né? Só que às vezes ali tá 1 ponto para cada dupla, 2 pontos para cada dupla, 3 pontos. Vai sempre empatando, tipo 40 a 40. Isso. Então cada set acaba demandando mais tempo. E quando esse jogo tá um pouco mais intenso e vai empatando muito, então vai se arrastando no tempo. E a gente já jogou um jogo de missa que durou 1 hora. E na verdade, assim, no início, o desafio é passar a bola pro outro lado, seja lá como for, entendeu? Quando você começa realmente a entender como funciona o esporte,
aí vira um jogo muito mais estratégico, né? E aí você começa a pegar o jeito, né? De defesa, de ataque, de posicionamento. Posicionamento de cada um na quadra. Observar o adversário. Então, assim, o beach tênis é um jogo muito estratégico. Eu falo que o beach tênis, ele é um jogo de xadrez em quadra, né? Porque a gente precisa, antes de iniciar a jogada, estudar o que vai ser feito para não correr o risco de tomar uma bola contra ali, né? que vai prejudicar. Inclusive, e a gente tem um fator determinante muito interessante, que eu sou canhota. Na verdade, assim, a gente estava falando, né, que existe o jogo de dupla, mas também existe o jogo de simples. Nas duplas, depende muito ali do entrosamento da dupla mesmo. Né? Eu e a Lê, a gente joga muito as mistas. E tem realmente esse fator que ela está falando, o fato dela ser canhota, que aí já tem um lado certo de um ou outro jogar, né, na quadra, só que a gente fica com a raquete para dentro. Os dois ficam com a raquete para dentro. Entendi. Então, essas jogadas... É uma vantagem aí. É uma vantagem, mas às vezes uma desvantagem. Só que como a gente já é muito alinhado, né, de estar jogando junto, então a gente acaba combinando muito bem o que vai acontecer. Porque quando o adversário joga, por exemplo, a bolinha no meio, são os dois com a raquete para dentro, então os dois querem ir na jogada, porque os dois estão ali. Entendi. Que é o que a gente chama de for, né? E aí o que determina? Boa, né? Quando for assim, um pouquinho mais para cá é minha. Então, aí tem muito a ver com o que eu te falei, com as regras, com estratégias, né? Porque o beach tênis tem alguns fundamentos básicos que você acaba depois aprendendo. Então, assim, a maioria das vezes dessa bola no meio, quando vem na cruzada, é sempre do que está na cruzada, entendeu? Sim. Então, assim, deixando ele confuso. Não, entendi. No cruzado é assim, bastante coisa. Fazendo um X ali. A porcentagem natural do destro é muito maior do que do canhoto. Então, a maioria das duplas do beach tênis são de dois destros. Então, assim, se somos dois destros... Então, já tem uma lógica pro lado que a bola vai, né? Isso. Se são dois destros, então a raquete vai estar lá na mão direita dele e na minha mão direita aqui. A hora que bater aqui, ela vai pra lá. Então, ele tá cobrindo toda aquela área da quadra e eu cobrindo esse lado aqui, porque a minha mão boa, né, tá aqui e a dele tá lá. Como eu sou canhota... E aí a gente joga invertido. O Alexandre joga a minha esquerda e eu a direita dele. Por quê? Aí eu estou com a minha mão boa, com a raquete pra dentro da quadra. É o contrário do que seria o natural, né? Ele, Então, essa condição de estarmos os dois segurando a raquete com a mão boa pro meio da quadra, porque eu jogo à esquerda dele... Se não for muito bem pensado ali, a gente hoje se bate é uma bastante. Coisa boa porque a gente já é alinhado. A gente já tá alinhado. Mas já foi muito ruim. Né? Inclusive de gerar briga. Tomou uma raquetada aí? Eu já dei no Polo Summer. No Polo Summer, inclusive. Foi olha só. No segundo ano. Ele me falou que foi por querer, no particular. Eu tinha muita coisa pra acertar agora. Mas a gente brinca hoje, mas foi parar no pronto-socorro com essa raquetada. Foi? Machucou? Abriu aqui. Abriu. Porque a raquete ela é rígida, né? Então, alumínio, o que é? Não, ela é de EVA. Mas eu cismo que o que bateu em mim foi o cotovelo. Ele acha que foi o cabo da raquete. Foi o cabo, na verdade, né? Porque, assim, a raquete, se você... Ela tem o volume dela. Se você bate nela, assim, de chapa... Ela até é maleável, é o que ela falou. É igual de tênis? Tem uma gradezinha ali? Não, ela é rígida. Ela é rígida mesmo. Ela tem algumas furações, né? Mas ela é rígida. Se você bate, por exemplo, de quina, de canto, ela é extremamente dura. Imagina. Extremamente dura, entendeu? Mas não foi nem o corpo da raquete que bateu, foi o cabo, né? Foi o cabo que bateu. Que é parecido com o cabo da raquete. Na verdade, o torneio já tinha acabado, ela já tinha sido campeã, mas os fominhas quiseram jogar mais, continuar jogando. Aí a gente foi lá, já estava cansado e tal. Foi justamente numa jogada dessa no meio, que daí foram os dois. E aí eu fui fazer um movimento ali de gancho, ela já estava na jogada e eu senti batendo, ela caiu no chão e botou a mão no rosto. Aí eu fui e falei, tira a mão. A hora que ela tirou, o sangue escorreu. Mas abriu mesmo, né, testa? Abriu mesmo. Pararam pro socorro, aí na hora eu tirei a camisa, peguei a camisa, botei esse para estancar o sangue, né? E aí teve todo um processo de ir pro hospital e tal, mas voltou ainda para pegar o... Não, você não pegou o troféu, né? Não deu tempo, né? Marquei foi buscar depois. Ela jogou com o Davizinho, né? Sim, o Davi é filho da Cissa, da Instaltec.
E da Sim. Cissa. E do Carlos. Cissa. Então foi bem legal. Então, assim, acontece. Então foi essas bem coisas. legal, tá vendo só? Aham. Então foi bem legal. Não, assim, não, eu tô falando Tô que foi bem legal. Assim, mas são coisas que hoje dificilmente acontecem com a gente. Dificilmente, mas aconteceu anteontem. Porque a gente já é bem alinhado. Mas aí, cara, então assim... Mas pelo menos não sangrou, né? Não, porque agora eu já tô mais Só esperta. deu um galo, assim. Do Mas, nada, assim, o jogar- Alexandre me sai correndo do lado dele da quadra. É verdade, não foi Ah. anteontem, foi ontem. A gente brincando num day use, jogando com amigos. É a mesma jogada. Do jeito que eu saquei, eu entrei na quadra, ele veio pro meu lado, assim, puxando a bola por É porque, trás do assim, gancho sem cara, olhar. Por mais que Só você que- sabe, né, o que tem que fazer, por mais que você esteja alinhado com a dupla, às vezes acontece. Sim, o instinto ali, Acontece, né? vai uma bola que a gente acha que cada um é dele, É entendeu? dono E da acaba bola, indo. né? E assim, o jogo de mista... É minha! O jogo de mista é muito diferente, né? Do jogo de masculino e feminino, por Sim, exemplo. totalmente diferente. É, Estratégia tem- diferente, posicionamento diferente, Tem tudo algumas diferente. particularidades, tipo na mista o homem não pode sacar por cima, é um saque por baixo. Então acaba sendo um saque mais colocado, mais estratégico, entendeu? Aham. E o Paulo Summer, ele tem essa estratégia do arquiteto jogar com o lojista. Para criar um network ali Sim. com o lojista. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que é tão comum pra gente essa relação com o lojista, né? Porque assim, tanto eu como o Ale muito mais que eu. Mas acaba aproximando, de repente, Sim, aquele lojista sim. que você não conhecia Sim, tão sim, bem, né? com Sim, certeza. a gente tem uma coisa muito forte Uma assim, na nossa você cria uma personalidade. afinidade. De conversar com todo mundo, de Sim. criarmos essa intimidade com as pessoas que convivem com a gente dentro da profissão. Então a gente fala demais, a gente conversa demais, a gente se relaciona muito Aham. bem. Mas com A gente certeza. acaba, Mas nem às vezes, todo até mundo é fazendo, como vocês, A gente né? acaba até fazendo o papel de aproximar as pessoas também, né? Pô, Aham. você conhece o fulano ali? Ó, esse Sim. aqui é o arquiteto tal, esse aqui é o lojista Verdade. tal. A gente Sim, faz muito isso faz também. muito parte da nossa personalidade. Mas pensando pelo lado profissional, que o intuito sempre é esse, né? O Polo, apesar de desenvolver um projeto que é o Polo Summer de verão, né? Uma ação de verão, que gera um engajamento muito bacana entre profissionais e com eu acho lojistas, assim, né? com o lojista, mas o intuito é a profissão, é criar esse network Sim. profissional. Então Verdade. é muito legal porque, por exemplo, no primeiro treino que teve agora na semana passada, a gente sentou ali e ficou assim, quem que é aquele? Quem que é aquele? Aquele ali é arquiteto ou é profissional? Tem bastante gente nova, né, participando. E aí a É. gente chamou a Carla. Eu não fui lá. Então, a gente chamou a Carla e falei, cara, quem que é aquela pessoa, aquela lojista, arquiteto? Então, pessoas que a gente não Sim. conhecia até então, a gente passou a conhecer naquele momento. E esse mesmo papel que a gente exerceu, outras pessoas também exerceram, principalmente os lojistas, para Sim. se aproximarem, né, de profissionais, dos novos profissionais. Porque quantos profissionais se formam todo ano na faculdade e entram no mercado? E o Polo é referência, não adianta. A gente tá lá na faculdade já sabendo que existe o Polo aqui fora Aham. e que é uma porta de entrada para novos profissionais, né? Com certeza. Você ali se inteirar no meio, né? Sim. Com as pessoas do meio, os lojistas. E acaba sendo uma ação bem diferente, né? Uma coisa Aham. que tá Única, todo né, mundo, Lê? tá todo mundo mais despojado, mais À vontade, à uma roupa mais vontade. leve, A no gente Verdade. tá com roupa de sol, evento, né? Tipo, putz, que roupa eu vou colocar hoje? Não, é short, camiseta, descalço, pega a raquete. No caso do pessoal que tá treinando, o local hoje, onde é o treino, que é que assim, a primeira edição foi no Pé na Areia, as outras duas foi na Arena Foram Pôr do na Sol. Arena Pôr do Sim. Sol. E agora a Banhado quarta vai ser também lá. Eles disponibilizam material para o pessoal que vai lá treinar, então a gente já leva o nosso, né? Porque a gente já Já agora profissional, né? Outra coisa. abre Tá longe de ser abre a profissional. bolsa, a raqueteira, já Ah. sai 2, 3 raquetes, entendeu? Então, Sim. 20 bolinhas. Legal. E assim, um esporte que cresceu muito e é um esporte, né? Então faz bem para a saúde, Sim. para as pessoas. Demais. Como eu falei, né? Tem um movimento na cidade, Sim. uma galera que joga o beach tênis. a gente fala muito que o beach tênis tirou muita gente do sofá. Que bom, né? Que bom, porque assim, não tem idade. É desde da criança até a terceira, quarta, quinta idade, entendeu? E a gente vê isso nos lugares onde a gente frequenta. E a gente acha muito legal, muito legal. Gente que, assim, que
começou e tomou gosto mesmo. Não chega a um nível de participar de torneios e tal, mas tá ali. Assíduo, praticando, sempre né? praticando. Muito legal isso. Porque eu, por exemplo, não gosto de atividade de repetição. A musculação é uma coisa que me incomoda muito, apesar de a gente ter que fazer, né? Mas eu não gosto, por conta justamente das repetições. E o beach tênis, não. Tá ao ar livre, é o sol, é a areia, é a música, é a água, é aquele clima de praia, né? Porque traz um pouco desse clima de praia pro esporte. E, nossa, gera o ambiente social, né? Os vínculos sociais, aí os motores, coordenação motora, a própria questão da força, porque por mais que a gente esteja pensando numa atividade que mexe muito com as questões cardiovasculares, mas ainda assim exige que a gente se apoie ali nos membros inferiores, pensando na força que a gente exerce para se manter em equilíbrio. Na areia também não é fácil, né? O correr na areia não é simples. Exige muito da força das pernas. Então ajuda bastante a se manter em movimento. É uma atividade física muito boa. Para quem quer perder caloria, então, nem se fale. Uma hora de jogo aí tem uma estimativa de 600, 800 calorias. Sim, se o cara então for cheinho, ele dá aquela afinada, né? Se ele for fominha, né? Começar a jogar direto. E joga, viu, Lúcio? Porque quando gosta, a pessoa vai ali, pega gosto, chega numa arena, passa o dia na arena. Porque a arena oferece um almoço, uma refeição, um lanche, a bebida, um suco, tudo você tem ali à tua disposição. Então você vai lá de manhã, joga um pouquinho, para, come, volta, joga mais um pouquinho, depois para, faz outro lanche, volta pra quadra e joga mais. Então o pessoal passa o dia jogando nos finais de semana. É literalmente um vício. O Samuel da Nats Garden, parceiro da profissão. Samuel acabou de sair daqui, né? Então, ele mudou os hábitos. Também ele joga. Profissa? Adora jogar. Ele foi até bastante para a parte técnica também. Ele fez curso para dar aula de beach tênis. Curso para dar aula de beach tênis. Não dá, mas ele quis realmente ir a fundo assim nas técnicas. Entender a teoria, essa é a base, não sabia. Né? Ele fez aulas em tudo quanto é arena, experimentou todos os professores e aí. Ele fala sobre as mudanças dos hábitos de vida dele. Ele é um exemplo muito próximo da gente, sobre horários, né, de dormir mais cedo, para acordar cedo, para jogar cedo, porque a gente tem essa preferência por jogar de manhã, e de manhã a gente fala 7 da manhã, num domingo, por conta do sol. Né, dá 11 ou 10 horas da manhã, o sol já está muito quente. Então o pessoal gosta de ir cedo para jogar das 7 às 10. Depois faz uma pausa, acaba voltando depois, ou faz como a gente que joga das 10 às 5 sem parar, né? Sem limite. E os campeonatos profissionais aí, como é que foi esse negócio? De profissional não tem nada não, tá, Luz? Não? Aí esse de Riviera aí, não é profissional então, não? Na verdade, aí assim, aí a gente começou realmente a praticar, né? E aí começou a descobrir os torneios, e aí as arenas daqui começaram a aumentar, aí elas começaram a trazer os torneios para cá. Aí a gente hoje tem um aplicativo do beach tennis que chama Let's Play, né? Que é um aplicativo que você faz inscrição para todos os torneios. Então, a partir do momento que a gente também se inscreveu no aplicativo, o próprio aplicativo começa a te mandar as informações. E aí você vai descobrindo, né? E aí, assim, a gente começou a participar bastante de torneio aqui, né? Um dos primeiros que a gente participou foi do Goal, né? Que a Lê comentou. Que a gente jogou uma... Goal é uma arena. É uma arena, que acabou a gente jogando uma categoria iniciante, a gente chegou na final, a gente acabou perdendo a final, mas a gente jogou, contra um professor de tênis, o cara que já manjava e tal. Sim. Mas foi legal. Foi um jogo que foi, inclusive, gravado, né? Com comentarista, com locução, o pessoal narrando. Foi bem legal. Tá até hoje gravado. E aí isso acabou estimulando a gente a ir compreendendo um pouco mais como aconteciam os torneios, os circuitos. Então, assim, hoje a gente participa de circuitos de beach tênis. Então, os circuitos eles acontecem ao longo do ano em várias cidades. Você vai entendendo como é o mundo, né? Do beach tennis e tudo que acontece. E aí você vai participando do circuito, cada etapa acontece numa cidade, numa arena diferente, e você vai competindo contra pessoas de todas as cidades, né? A gente joga muito aqui em São José, em São Paulo, enfim, e acaba pegando gente do nosso interior aqui,
como lá do outro lado, lá pro lado de Vinhedo, Campinas, pessoal que joga do outro lado, que é... Até voltando um pouquinho, que a gente estava falando de dupla, né? Sim, foi uma das perguntas que o Lúcio fez, a gente não explanou isso, né? E aí, e alguns torneios também oferece a categoria simples, que é 1 contra 1. E como a gente acaba treinando muito junto, esse 1 contra 1, a gente começou a tomar gosto também de jogar essa categoria simples, que é 1 contra 1. Sim. E isso acabou abrindo um pouco também os lugares para onde a gente foi jogar torneio, porque não são todos os torneios que têm essa categoria simples. Certo. E as que tem, a maioria são de fora, né? Os torneios daqui, por exemplo, da cidade, praticamente nenhum tudo tem. dupla. Tudo dupla. E isso fez com que a gente começasse a se inscrever nos torneios para fora, por conta da categoria simples que a gente tomou gosto por jogar. Porque de fato é mais difícil, né? O tempo é o mesmo, as regras são as mesmas, a quadra Diminui que um pouco, ela né? diminui de 8 de largura. Diminui. Porque de dupla é 8 de largura por 8 de profundidade cada lado da quadra. Na simples, continuam os mesmos 8 metros de profundidade, mas aí ela cai para 4,5 de largura. Pega uma metade ali, né? Um pouquinho mais que a metade. Mas mesmo assim ainda é muito mais, Sim. a dificuldade é maior de dupla, porque É o mesmo tempo de jogo, né? Se estende aí até uns... as regras são as mesmas. Sim, pode se estender a um jogo de até 40, 45 minutos. Sim. E é uma pessoa contra outra, fazendo com que a bolinha não caia do teu lado da quadra e você faça ponto lá do outro lado. Então não é que no fácil. simples, toda bola que vem você tem que pegar, né? Na dupla, você não. e você. Foi para aquele lado, você dá aquela deixa relaxada, pra né? Não, tomara que a próxima vá lá. E pra gente Sim. acaba sendo legal, porque assim, você treina muito a questão da precisão, né? Do passe. Sim. O próprio... A gente volta no que eu falei do jogo de xadrez. Porque, assim, Sim. qualquer movimento errado que a gente faz no jogo de simples, você vai tomar uma bola contra e provavelmente o ponto vai ser do adversário. Porque, nossa, errei, joguei uma bola na mão do adversário. Ele vai jogar uma bola nas minhas costas, que a gente chama de lob, né? Sim. Que é a bola que vem me cobrindo aqui, eu não vou conseguir chegar. Então, é um jogo muito estratégico. E a gente gosta muito, acho que muito mais desse lado da estratégia, de sermos inteligentes em quadra, né? De sabermos pensar em cada saque, em cada devolução, né? Em cada movimento que a gente faz ali para conseguir ganhar um E aí isso jogo foi desse. abrindo o leque de torneios pra gente. E aí chegou um momento que a gente, poxa, vamos começar a sair um pouco daqui, né? Aí foi quando a gente começou a ir pro litoral, porque o litoral tem bastante torneios, alguns são dentro de arenas também, mas a maioria é na praia. Então, Olha que maravilha, né? Já tá ali curtindo a praia. E na praia também já é uma outra dificuldade, porque tem a questão do vento, uma coisa que normalmente a gente não tá acostumado. Então, a gente começou, vamos começar a ir pra praia direto pra gente começar a acostumar com isso também. É bem diferente. Bem nessa a gente foi parar lá em Aruba, né? Sabia disso? Não? Conta aí. Gente, o último torneio que a gente jogou o ano passado, um dos últimos, foi em Aruba. Internacional. Que Caribe. Foi lá no Caribe. Que top, hein? Então assim, cara, a gente... vocês não foram no campeonato, né? Não, a gente Vamos passear lá. Lúcio, pior que a gente 10 foi dias pro campeonato. intensos voltado pro beach tennis. É que não envolveu só o torneio amador, que é o que a gente durante joga. o dia, né? Como... Lúcio, a gente não saiu um dia à noite. A gente não tinha condições físicas para sair do jogo. Né? Chegava Bem 8 horas da né? manhã na arena, saía de lá meia-noite. Porque é o que eu ia falar, não envolveu só o amador, que foi o que a gente foi jogar. Envolveu os profissionais também, os tops do mundo. Então a gente estava lá para assistir os caras também. Porque estavam acontecendo os Vocês estavam de fã ali então tempo. Também, né? O amador estava acontecendo em paralelo ao torneio profissional. Então quando a gente não estava jogando, a gente estava assistindo os profissionais. E a gente foi para Aruba, ficamos lá 10 dias e nós jogamos em 3 categorias. Então a gente jogou na simples, que é sozinho, jogamos a mista, que a gente joga junto, e a categoria do feminino e masculino, que daí eu joguei feminino e ele jogou masculino. Então dos 10 dias, a gente jogou 7. 7 dias foram 100% direcionados aos jogos. E assim, quando você está num campeonato, você joga a cada quanto tempo? Você participou de um jogo aqui, aí tem
Uma folga para você ter o próximo jogo ali? De cada torneio, porque cada um organiza o torneio dentro do que é viável. Se for um seguido do outro, mata o cara, né? Mas tem etapas que são, né? Porque assim, normalmente ele é dividido por fase de grupo, né? Segue alguma regra muito semelhante ao do futebol que eu não consigo identificar, mas o Ale tá aí para falar. Então tem a fase de grupos, onde a gente joga... geralmente são 3 ou 4 duplas dentro de cada grupo. Então joga um contra o outro. Aí quem ganhou aquilo vai juntando nas chaves. Aí normalmente classifica 2, né? Entendi. 2 duplas de cada grupo para depois fazer as fases finais. E essa primeira etapa de grupo é um jogo seguido do outro. Então são 3 jogos um seguido do outro. Se pegam jogos extensos como esses que a gente tem falou... Tem muita gente ainda, né? Então, aí depende do torneio, depende do número de inscritos, entendeu? Depende do número de quadras de cada arena, né? Porque como eles vão fazer a organização e existem... Porque são várias categorias, né? Tem categoria iniciante, depois começa a categoria C, aí B, que é o que a gente está hoje, A, Pro. Então, assim, depende do torneio, depende de quantas categorias eles soltaram. Sim. E aí depende do número de inscritos. E hoje existem equipes de arbitragem profissionais para os torneios de beach tênis. Então, para organizar a distribuição de horários, quantidade de duplas e de que forma que vai acontecer esse chaveamento todo que a gente está comentando. É uma coisa esse totalmente de Aruba, por bem exemplo, organizado. Foram uma média de 80 duplas por categoria. Nossa! Então, a fase de grupos, por exemplo, que a gente jogava um jogo e ia jogar depois de 40 minutos, 1 hora mais ou menos, o outro jogo, né? Porque eram muitos inscritos. A fase de grupos lá de Aruba. Então, demorou bastante, entendeu? E acabou calhando num dia da gente... Por exemplo, a gente tá em quadra e ser jogado para jogar outra categoria. Tipo, ela tava jogando a simples e a gente foi chamado para jogar a mista, entendeu? Aí eu tive que ir lá avisar, não, espera aí que ela tá terminando lá o jogo ainda. Então, depende muito do torneio. Não é uma coisa assim que é fácil. Falar, não é relax, assim, é puxado. É puxado. É bem cansativo. Tem que estar preparado. Você passa o dia, é um cansaço psicológico evento, né? Muito grande também, porque você, por exemplo, termina a fase de grupos, sei lá, 11 horas da manhã, você vai jogar depois as oitavas ou as quartas, depende de quantos tem ali, só 4 horas da tarde, 6 horas da tarde. Teve torneio que a gente saiu quase 1 hora da manhã, né, da arena. Então é puxado. E o Polo Summer, ele já começou? Quando que vai ser? Já foi? Já começou, já foi feito... O Polo, ele geralmente não, né? Todas as 3 edições, essa 4ª edição, começa no início do ano, entre janeiro e fevereiro. Então é realmente um evento de verão para abrir o ano dos profissionais, dos lojistas, e já com um evento muito gostoso. Então tem esses treinos, né? Que esse ano serão 2. Só se inscrever lá? Como é que faz para participar? Precisa ser associado ao Polo, né? Então, antes de tudo... Você que é arquiteto, que não é associado, só entrar lá no site, se inscrever e você já vira um associado, né? Ali, ganhar pontos. Esses pontos você vai converter ele em algum benefício e também participar das festas maravilhosas do Polo Summer, de todos os eventos aí. Exato. Então, o arquiteto profissional, ele se inscreve a partir dessa associação, o Polo. Sim. E a gente se inscreve, não tem custo nenhum para se inscrever ao Polo Summer. E aí faz o primeiro dia de sorteios, né? Então, no primeiro dia de encontro do evento, que aconteceu na última sexta-feira, a gente vai lá para ter aula. Então, é dividido a turma em 2 categorias, do iniciante e do intermediário, que é o pessoal que já tem alguma habilidade com o esporte. Então, foram 2 horas de aula. Então, tem um professor ali. Os professores da arena, né? Da própria arena. A equipe de professores dá o treinamento para os profissionais. Então, se você não sabe nada, você vai aprender para conseguir participar. E não é só o beach, né? Tem o vôlei também. A gente está falando do beach tênis, mas tem o vôlei. O Polo Summer são essas 2 modalidades, o beach tênis e o vôlei de areia.
E em paralelo a isso, rolam os sorteios das duplas, né? Então, a organização do Polo já tá ali fazendo aquela torcida, né? sorteio. Tomara que eu pegue uma boa dupla. Ó, agora conta aí pra galera. Quem que são os lojistas fera aí no beat? A gente vai se comprometer. Vai comprometer. A gente aqui tem que colocar a mão no fogo. Tem que se comprometer. Grupo, né? Tem o grupo do Polo Summer, né? Que a galera tá lá. E quando eles soltaram a lista, né? A gente já agitou lá, falou assim, a gente tem aí as nossas duplas favoritas, já montamos um pódiozinho aí. Mas tem um pessoal aqui que joga bem, a gente, dos profissionais... Não, a gente... ele perguntou dos lojistas. Lojistas. Mas... O Samuel... o Samuel. Porque pegou gosto, assim como a gente no Polo Summer, ele também conheceu. Então ele é requisitado pra dupla ali, então. Ele é o Carlos da Carltec, porque o Carlos é tenista, então tem uma boa noção. Tem habilidade. O filho dele, que é o Davizinho, foi meu parceiro. Tá. Foi meu parceiro na segunda edição, nós somos campeões Joga juntos. bem. Aí a Simone, que tem praticado bastante. Gosta bastante. Quem mais? Da Direct Glass. A Simone da Direct Glass. Eu não lembro quem são. A gente tem a lista aí, tem a lista. Mas tá bom, já citou uns aí. E aí dos profissionais tem. Ele não perguntou os profissionais. Não pode falar dos profissionais? Não, também? os profissionais, pô. A gente tem o Edu Albernaz, que foi parceiro da Lena. Ele é provisto? Joga muito, então? Ele joga também. Que legal. O Edu é um cara do esporte também, né? Então tem habilidade. Né? Tem habilidade. Aí tem a Cris Luquemeyer, que foi minha primeira parceira no primeiro ano. Joga mas também. ela é tenista, além de tudo, faz aula de beach tênis, então ela gosta bastante. A Mônica da Porto Belo. Da Porto Belo, que também faz aula. Quem mais? O pessoalzinho que é voltado pro esporte, tipo o Lucas também, né? Sony Miller. O Sony Miller. Tem aptidão pro esporte. Aqui, tem bastante gente. Então, assim, o Murilo é o João Gobo, por exemplo. Ele, no vôlei, ele é fortíssimo. Verdade, foi jogador vôlei, profissional, né? Entendeu? Ele começou o beach também, mas não vi ele praticando mais, então não sei como é que tá. Mas no vôlei acaba... 2024 foi um ano espetacular pra ele, né? Que conheceu a Van, aí começou a namorar, casou, foi pai. Então 2024 foi um ano muito bom aconteceu. Pra ele. Enfim, tem bastante nome aí legal. Pratica. Que bom. Aí, cara, mas eu acho que quem levou pra fora de forma tão séria assim foi a gente, né, Lê? Foi a gente. Acho que não é à toa que a gente foi convocado pra fazer essa entrevista aí com você. Bate-papo sobre Maravilha. Mas tem sido muito legal, Lúcio, porque tem muito a ver com qualidade de vida, realmente. Sim, sabe? a gente preza demais por isso. A gente gosta muito que o esporte faça parte, né, da nossa vida. E aí uniu tudo, né? Uniu o esporte com o lazer, com o profissional, essas viagens que a gente tem feito, né? É muito legal porque a gente acaba se programando, sabe? Vai com o intuito de conhecer, né? Às vezes o lugar para onde a gente está viajando e ao mesmo tempo pratica o esporte, né? E acaba sendo um desafio, né? Maravilha, você vê que como vocês gostam, né? A gente tá batendo papo aqui há um tempão, falando sobre beach tênis. Até quando eu fui começar, eu falei, nossa, será que esse assunto vai render? Isso. Deixa eu ver quanto tempo. Olha lá, quase uma hora que a gente está aqui falando de beach tênis. Muito legal, eu curti. Qualquer hora eu apareço lá, né? Mas... Tem que prestigiar. Tem que estar lá também. Sexta agora acontece o segundo treino. Mas primeiro eu tenho que me preparar, que senão não, senão não vai dar certo. Ô, Lúcio, falando pelo lado da saúde em si, que a gente, até o Ale comentou que é um esporte muito inclusivo, e de fato ele é. Porque eu e ele, a gente levou muito a sério pro lado da competição, né? Dos torneios, porque é um pouco da gente de ser competitivo, de gostar muito da adrenalina da competição. Então é algo muito peculiar e particular de cada um. Mas pelo esporte, benefício, qualidade de vida, é um esporte muito inclusivo por algumas coisas que a gente já citou. Por exemplo, o fato de não sofrer impacto, principalmente em articulações, né? Que é geralmente um dos maiores problemas aí que a gente tem de praticar esporte de impacto. Então não tem esse impacto porque é na areia.
A quadra ela não é muito grande, então 2 pessoas conseguem Sim. cobrir bastante essa área de 8x8. Legal. Aí essa troca de bola, raquete, como eu falei, não é um elemento pesado para segurar, que vai trazer esse incômodo nos braços. Sim. Então a gente vê idosos jogando. E quantos anos tem aquele Não, senhorzinho do clube? Pessoal, inclusive, da Convap, tem muita gente que joga ali, o Nicolas, muita gente joga beach tennis também. É muito inclusivo. Então joga o idoso, joga a criança, joga a mulher, joga o homem, joga o adolescente. Todo mundo gosta porque, de fato, é inclusivo por conta da vibe, a energia, do sol, do calor, do ambiente social, né? É muito gostoso. Então, não vejo a necessidade da pessoa ter extrema habilidade com qualquer esporte que seja para praticar o beach tennis. E muitas empresas cada vez mais aliando o nome delas com o esporte. A gente vê isso muito quando a gente vai para os torneios. Realmente os patrocinadores, alguns nomes fortes assim, né, que estão sempre junto com os torneios. A premiação, premiação de pódio, né? A gente às vezes fica até surpreso. Nossa, quanta coisa, porque não é só o troféu, né? E olha, o Polo Summer tá de parabéns que diz respeito a prêmios, porque eles capricham. Capricham muito. O último teve raquete, que bom, né? Sim. Raquete da Track Field, se não me engano. Né? Teve em todas as edições. Então, assim, raquete, voucher em dinheiro. E você fala assim, pô, uma raquete hoje, uma boa raquete para o pessoal que já está praticando. Quanto você acha que custa uma raquete? Você acha que custa não uma raquete? sei. Chuta R$ 1.000? 2.000? A gente tem raquetes de entrada de R$1.000 para quem está iniciando. De entrada? Assim, Nossa senhora. Mas as nossas raquetes hoje, por exemplo, a gente está falando de R$3.000, R$3.500, R$2.500. Então, assim, é um esporte que tá agregando muito valor também, comercial. E profissionalmente falando, o network é muito bom. Porque as pessoas... Imagino. Sim, não é... Que eu citei aqui, a Convap, são as pessoas das construtoras da cidade. Tem muita gente jogando aí. Porra, então, ali um network muito legal, né? Legal. Exatamente. Então, a gente acaba aliando, né? Bem-estar... Com e a gente aproveita, né, o ambiente para fazer o nosso... Fechar os projetinhos ali, né? Por que não, né? Com certeza, útil e agradável, né? Sabe as pausas que eu citou entre um jogo e o outro? Os 40 minutos entre um jogo e o outro? Fica ali, você mora... meu condomínio tá querendo fazer uma quadra. Opa! Sim, especialista. Já fizemos alguns. Vários, né? Sim. Não, dominei um pedaço aqui na cidade. A nossa profissão é muito assim, né, Lúcio? Sim, verdade. É o boca a boca ali, às vezes num assunto qualquer surge, né? A gente acaba falando, nós somos arquitetos e tal, e acaba realmente trazendo um benefício pra gente. Sim. Né? A gente tem que aproveitar, a gente tem que vender o nosso trabalho aí em todos os locais. Tem que vender o peixe, né? Quem não vende, tá lascado. Morre de fome, Final de mês agora, última semana agora de janeiro, a gente está indo para Riviera, como a gente citou. Maravilha. Né? Participar de um torneio e já tem outros aí previstos. Né? E aí, os planos para 25, então? Já que você já... E outros da arquitetura e do beach tennis também. Em 2025. Por enquanto, né? Que não dá para ver o ano todo, às vezes. Sim. A gente enxerga uma expectativa muito grande para 2025. Eu acho que o nosso mercado, você também, que tá para no mim mercado, o ano começou legal. Então, eu acho que tem surgido muita coisa nova aí de investimento, né? Que o pessoal está acreditando bastante na economia, apesar do nosso governo, né, não ajudar muito, mas a gente acaba se baseando muito... Tem que passar por cima e tocar em frente, né? Mesmo. Eu costumo dizer que, cara, a gente não tem que pensar em coisa ruim, né? A gente tem que sempre acreditar que o mercado tá bom. Então, e trabalho sempre vai ter. Meu pai dizia, né? Desde que me formei, o país está em crise. Nosso país está sempre em crise. E continua até hoje, né? É isso. Então, o trabalho sempre vai existir. A gente tem que realmente correr atrás dele. Sim. Maravilha, gratidão pela participação. Que delícia. Legal. Alexandre, Letícia, obrigado. Contatos profissionais aí para quem quiser chamar para jogar beach tennis e também para contratar para fazer um projeto de arquitetura. Também. Bom, hoje o grande aliado da nossa profissão e da comunicação, eu acho, do network em geral, né, é o Instagram. Sim. Então, meu Instagram é @le.arquiteta. Tá lá um pouquinho do meu trabalho, meu contato direto, telefone, WhatsApp, e-mail. Maravilha. E portfólio, tudo disponível ali. Tô sempre tentando atualizar e trazer um pouquinho de tudo que eu vou desenvolvendo ao longo dos anos.
disponível lá no Instagram. Me segue lá. Isso aí. E acompanhe meu trabalho. Aqui, ó. Pra essa câmera aqui, ó. Olha pra cá, olha lá. Viu? Ó, me segue lá no Instagram, Isso. @le.arquiteta, acompanhe meu trabalho. Um pouquinho de beach tênis lá também, que a gente sempre Isso aí. posta uma coisa ou outra pra gerar um Na verdade, conteúdo a gente tá nisso, querendo bem legal criar e social. agora um Instagram nosso voltado pro beach beach? tênis. Ah, que legal. Até pra não misturar muito as coisas, Sim. né? E porque tem gente que às vezes quer ver a gente só no beach tênis, né? É. Então Aham. a gente pensou em criar um Instagram agora para começar a colocar todas essas nossas aventuras aí, que esse ano vai ser bastante. Legal. Com certeza. Maravilha. E o Harris? O nosso acho que bastante gente já conhece, né? Mas nunca é demais fazer a propaganda. Sim. É o Estúdio Arquitetura, Estúdio com S mudo, né? O Instagram é o Estúdio Arquitetura SJC. A gente está aí já há bastante tempo no mercado, né? Eu e meu sócio, Toninho, Antônio Carlos Martinelli. Isso aí. Segue a gente lá também. Maravilha. Obrigado pela Lúcio, participação. Eu que agradeço. Super legal o nosso papo aqui, adorei. Gostoso. Bom demais. Se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira falando Vou de aparecer no produção. campeonato lá pra ficar na torcida. Vai Legal. sim, Uma vai água ser de bem coco legal, você lá. vai Que gostar cerveja também já bastante. tô fraco. Eu- Já fui bom nisso já. Um dia que tiver um torneio numa das arenas aqui, que já está Sim. previsto para acontecer, né? Agora, fevereiro, março, acho que já tem, né? Mas pro Apollo Summer, né? Vai ser uma Sim. oportunidade É, bem bacana verdade. pro Mas nos vai prestigiar lá, no evento vai dos lá pra parceiros. você. Vamos lá, sim. Prestigiar, vai ser bem legal. É legal curtir essa vibe. Maravilha. Legal? Valeu, pessoal. Obrigado. Super podcast aqui com Alexandre Harisberg e Letícia Motsuki. Um abraço, agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. E curte lá o Polo Summer. Valeu. Obrigado, até a próxima.